bem-vindos ao primeiro podcast Alumni Catamarã. Eu sou a Camila Fará e serei host deste encontro. Nós temos um tema muito especial, o Fórum Econômico Mundial, que reúne os maiores líderes empresariais do planeta, concluiu uma coisa que vai parecer bem familiar para você que já conhece o nosso modelo educativo. As habilidades que vão definir os profissionais do futuro não são técnicas, são humanas, disseram eles. Criatividade, resiliência, empatia, capacidade de colaborar. Nós estamos aqui com os nossos alumni, porque esse tema é muito caro para nós. São as famosas virtudes, que nós trabalhamos desde a educação infantil. Nós somos o primeiro colégio de educação personalizada do Brasil e há 30 anos fazemos esse trabalho de educação nas virtudes e valores juntamente com a família dos nossos alunos. Trabalhamos as 5 dimensões, sendo uma delas a educação da vontade, que justamente trabalha a aquisição das virtudes, a prática e a vivência delas no meio do mundo. O aluno do Catamarã conta também com a tutoria, que é uma ferramenta coração da educação personalizada, porque nela o aluno tem encontros com o seu tutor, encontros individuais, e se conhece, descobre quem é nas dimensões intelectual, física, na educação da vontade, na espiritualidade e também na socioafetividade. E assim, com esse tutor, ele vai entendendo quem é, o tutor também entende quem é, e assim a gente pode fazer uma orientação real, de fato personalizada para o aluno, e não genérica, baseada somente em manuais de autoajuda. Pois bem, com quem estamos aqui? Com os nossos ex-alunos, Ana Luísa Gomes Pegoraro, que é sócia do escritório Pegoraro e Helvas Advogados, é professora de Direito Civil na Faculdade Bela Vista, doutoranda, mestre, summa cum laude e bacharel pela USP, independent researcher na Georgetown University, é casada com o Guilherme, mãe da Maria Luísa e do João. Ela é alumni do Catamarã. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Camila. Muito obrigada. Temos aqui também a Júlia Galetti, ela se formou conosco em 2024, atualmente cursa Engenharia Química no Instituto de Tecnologia Mauá e é analista na Mauá Finance. Obrigada, Juju. Muito obrigada. Temos também o Carlos Gutermann, formado em 2022, atualmente faz administração na FEA USP e trabalha em desenvolvimento de negócios na Bolten. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigado, João. E temos Henrique Ponce de Leão Camargos, que também se formou em 2022, atualmente cursa Engenharia Elétrica na Poli, USP, e é pesquisador em sistemas embarcados pelo IPT. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigado, meu. Então, vamos aquecer a nossa conversa. Ana, você que é a nossa alumni mais Sênior. antiga e que nos ajuda tanto em tantos eventos, né, acho que a primeira pergunta pode ser para você. Como que a formação em virtudes no Catamarã aparece no seu trabalho, tanto como professora, na sua vida acadêmica com as pesquisas? Como que você vê isso? Eu acho que tem uma série de virtudes que todos nós, né, compartilhamos aqui, que foram essenciais para a formação da nossa personalidade e que a gente deve muito ao Catamarã. Mas se eu puder pensar em algumas para serem destacadas, né, pensando na atuação acadêmica, como professora, como pesquisadora e no escritório também, eu acho que eu destacaria esse amor pela excelência, muito atrelado ao espírito de serviço. Então, no Catamarã a gente tem muito esse incentivo, e toda vez que eu disser Catamarã, eu também já digo também a família, né? Então, assim, para além de família Catamarã, os nossos pais, né? Como isso também está muito unido. Então, essa ideia de família e escola reforçando os mesmos valores, né? Então, quando eu disser Catamarã, os meus pais falam, ficar super felizes que eu também estou falando deles, que é uma união, né? Então, para dizer isso, que esse amor à excelência, de fazer as coisas bem feitas, de fazer as coisas assim, de uma forma que, de fato, a gente possa contribuir com a sociedade, ele serve muito mais do que para... Muito mais não serve para auto-vanglória, né? Ele serve justamente para você ser útil e poder servir melhor as pessoas. Então, eu poderia, por exemplo, chegar numa aula e dizer, vou fazer a melhor aula de todas para que os alunos gostem de mim. Ou então, eu vou fazer uma aula muito divertida para que todo mundo ache que... E não, às vezes, justamente, é o texto mais difícil, é aquela, né, aquela exigência que você tem que... Pensando em como eu posso ser útil para aquelas pessoas. Os clientes do escritório, da mesma forma. Então, assim, eu
claro, fico muito feliz, né, vocês gostarem da minha pessoa, etc. Mas o foco é como eu posso servir melhor essas pessoas, né? O fato de eu, enfim, fazer uma pesquisa muito boa de mestrado, doutorado, não é para que eu possa dizer, colocar no meu currículo XYZ, como eu posso ser útil para a sociedade. Então, acho que esse foi um aspecto essencial que o Catamarã fortaleceu na minha formação, fortaleceu no meu caráter e que eu levo, assim, para todos esses âmbitos. Então, esse amor à excelência, não a excelência por si mesma ou para auto-vanglória, mas pensando nesse espírito de serviço. E aí, só para finalizar, isso também tem muito a ver com a liderança, né? Então, querendo ou não, essas características também favorecem que você possa exercer uma liderança, exercer uma influência em relação às pessoas que te cercam. E, de novo, não é uma liderança para que os outros te sirvam, não é uma liderança para que você possa exercer de forma despótica, né? Essa força sobre os demais. Não, como eu posso servir e, a partir desse serviço, influenciar positivamente as pessoas ao meu redor. Muito legal. Ana, você quer comentar algum caso concreto em que você tenha percebido que a liderança, de fato, transformou a vida de alguém na sua trajetória como professora? Tem uma série de circunstâncias que muitas vezes a gente desconhece, né, como professora. Espero que tenha podido ajudar mais gente do que atrapalhado ao longo dos anos. Mas eu lembro de um caso, assim, que, enfim, eu dava aula para um grupo grande e me chamava muita atenção que as duas melhores alunas eram meninas, assim, excelentes, extraordinárias. Uma delas tinha uma condição de estrutura familiar, de estrutura financeira muito mais tranquila, e a outra, de fato, tinha dificuldade em termos de estrutura familiar, em termos de acesso a possibilidades, enfim, materiais, emocionais. E eu valorizava muito as duas. Então, acho que isso também é importante, a gente conseguir ver o valor que cada pessoa tem, independentemente do que a cerca, né? Então, eu via muito valor porque, ao mesmo tempo que a que tinha uma situação em tese mais tranquila poderia se acomodar e não se acomodava, era uma aluna excelente e eu super valorizava ela, acompanhava muito de perto. Eu também valorizava muito o que seria mais natural, inclusive, de se fazer, que era essa outra aluna que tinha uma circunstância bem mais desafiadora. E aí eu lembro que, claramente, assim, eu lembro até dos olhinhos dela, assim, que ela passou por uma circunstância muito difícil, na qual ela seria impedida de continuar frequentando as aulas na faculdade. Então, ela teria que resolver essa situação familiar, não poderia mais continuar frequentando as aulas. E eu, como docente, poderia pensar, tudo bem, enfim, não tá vindo, tudo certo e tal. E aí, justamente isso, do catamarã que eu estava dizendo, né, de essa liderança, que é liderança do serviço, que é esse olhar individual para cada pessoa, que a gente aprende muito dos nossos professores, né, no catamarã. Então, de olhar e falar assim, não, peraí, essa é a oportunidade que você tem na sua vida de justamente mudar o rumo de uma série de coisas que te circundam, né? Então, eu a chamei, a gente fez um plano para que ela pudesse sair de onde ela tinha que sair, que de fato era muito longe de onde ela estudava. A gente fez um plano para ela conseguir cumprir essas obrigações que ela tinha que cumprir, sem perder nenhuma aula. E aí, enfim, daí, foi uma super alegria, assim, acho que ela nem imagina a alegria que eu tive de, em silêncio, assim, comemorar a formatura dela, sabe? Ver que ela tinha sido aprovada em uma série enfim, eu não vou dar detalhes, né? Mas assim, ela conseguiu atingir uma série de desafios. E ela conseguiu atingir uma série de objetivos que ela tinha traçado. Então, evidentemente, não só por conta da minha atuação, mas eu sei que pode ter sido muito importante esse olhar individual e essa lógica de que a liderança e a influência não são, de novo, para nós, né? Essa lógica de serviço e como eu posso ser útil para ajudar e mudar e possibilitar que as pessoas se desenvolvam no seu máximo potencial. Nossa, que alegria ouvir isso. Porque era o sonho dos pais fundadores do Catamarã, que de fato os nossos alunos pudessem influir na sociedade positivamente. E agora a gente começa a colher os frutos. Então, muito, muito obrigada por compartilhar essa história. Para vocês que ainda não estão na docência, não têm escritório, na vida universitária, como que vocês veem a formação em virtudes que vocês tiveram no Catamarã? De que forma que ela, enfim, influencia a vida de vocês? Acho que eu posso responder primeiro aqui do grupo, mas eu acho que, evidentemente, como a gente não se formou ainda, a gente não tem escritórios, etc., acho que eu consigo falar muito mais da minha vida universitária. Mas, assim, a partir do momento que eu pisei na faculdade, já consegui perceber que eu precisava muito de duas coisas, de muita honestidade e de um realismo muito
muito presente mesmo, assim, para tomar partido nas coisas que eu realmente acredito, e isso me firmando na verdade. É a verdade que eu acredito, né? Que meus pais passaram para mim, que o Catamarã também ajudou tanto nessa questão, meus tutores, etc. Mas muito sobre a honestidade de pensamento, a honestidade assim, da fala, o querer bem do outro. Então, não sei, surgiu alguns assuntos na fila do bandejão, por exemplo, que não necessariamente eram muito legais, ou podiam tomar um rumo errado, ou evidentemente existia alguma coisa de ruim naquela conversa. Aí eu lembro que eu só senti a necessidade, olha, então agora eu tenho que falar que isso aqui tá errado, porque eu não posso passar batido nisso. Porque isso aqui faz mal às pessoas que eu gosto, às pessoas que são os meus amigos, não importa se é de 6 meses, de 1 ano, de 13 anos, etc. E também, acho que é um pouco marmelada, assim, que você falou, acho que eu vou falar também, que, assim, eu acho que você acertou a cabeça do prego mesmo, porque esse quesito de transcender o valor do trabalho mesmo. Então, todo mundo quer. Bom, assim, eu comecei a trabalhar muito, muito cedo na faculdade mesmo. Então, desde o primeiro ano eu já comecei a trabalhar. E o que o pessoal quer? No fundo, ele quer um estagiário que reclama pouco, que faz muito, não, não se importa de ficar trabalhando várias horas, etc. É o clássico. Mas me perguntaram uma vez, assim, um entrevistador, olha, qual que é o seu sonho? E aí caraca, qual que é o meu sonho? Aí eu decidi ser muito honesto, por mais que, assim, possa parecer estranho, mas eu senti que naquela oportunidade eu tinha que falar isso para esse cara ouvir, para esse cara saber quem eu realmente sou. Não, meu sonho é ir pro céu mesmo. Agora o meu sonho é aqui na Terra, beleza. Agora eu consigo ajudar e me fazer útil dessa e dessa forma. Aqui nessa empresa eu consigo fazer isso e aquilo, mas você quer saber quem eu sou de verdade, é isso. E até com os meus colegas de trabalho. Então eu comecei assim como estagiário e é muito, assim, você é muito zoado, etc. Mas quando você tem uma amizade verdadeira com base nessa honestidade, você acaba criando relações desde o dia zero. Então eu lembro que eu fiquei uns 3 meses, 4 meses assim antes dessa situação ocorrer, e um colega que eu tinha acabado de fazer me convidou pro casamento dele. Então, poxa vida, eu quero você do meu lado, porque você é um cara honesto, etc, etc. Acho que foi mais ou menos isso, assim. É muita coisa boa que saiu disso. E eu lembro especificamente, se for falar de algum exemplo de honestidade, sempre conto essa história para todo mundo, porque foi muito engraçada, mas eu jogava muito basquete, jogava muita bola, com o Henrique também. E um dia, no segundo do médio, eu trouxe a bola pra sala. A bola que era da quadra, e não podia trazer pra sala, eu trouxe, a gente ficou jogando bola na quadra, na sala. E aí Pra mostrar que os alunos são bem normais. Isso. E aí vai piorar, porque eu taquei a bola, assim, eu vi um amigo meu, falei, ó, eu taquei a bola nele. Porque o menino fica assim, se irritando, né? E aí a bola pegou nele e bateu na janela. E caiu um pedacinho já, assim, que já tava quebrado a janela no chão, caiu no pátio. Então podia ter caído realmente na cabeça de alguém. E aí eu fiquei branco, mais do que eu já sou. Então eu fui sair da sala e eu vi que tinha um professor nas redondezas, assim, ele tava com uma cara de bravo, falou, olha, fui eu. Não, fui eu que fiz isso aqui, eu tava errado nisso, aquilo, fui eu. Aí eu lembro que ele falou, beleza. E eu só ouvi da diretoria nisso, etc. Assim, algo que podia ter dado uma suspensão, não lembro. Mas eu lembro que me marcou bastante. Olha, eu fiz alguma coisa de errado, evidentemente, mas depois eu falei que eu fui honesto. Não tira a minha culpa exatamente, mas agora eu não fiz algo errado e sou mentiroso. Sim, que legal. Acho que é mais ou menos isso. É muito ilustrativo. Nunca vou esquecer. Ô, Ju, e você que acabou de entrar na universidade? Olha, Deixa eu respirar. Seguindo um pouco essa linha do Carlos, uma coisa que eu sempre notei, mesmo antes de entrar na faculdade, é o quão próximo as pessoas gostam de ficar das pessoas, dos meus amigos, assim. Eu percebo que a partir do Catamarã e a formação que a gente recebeu, a gente consegue transparecer para as outras pessoas essa diferença realmente que a gente teve na nossa formação. E eu percebo isso nitidamente, tanto com as pessoas da faculdade, mas também com outras pessoas que eu conheci fora, em outros lugares. E eu vejo que é muito
perceptível esse interesse que as pessoas têm pela forma que a gente tem de viver, né? Essa forma que a Ana completou, né, e disse também, essa forma de sempre procurar servir muito bem o outro de uma forma silenciosa, né? Nunca fazendo muito alarde. Eu percebo que as pessoas, elas fazem questão, muitas pessoas vêm me procurar, tirar dúvidas, perguntar, querem saber a minha opinião sobre alguma coisa, porque eles percebem, é nítido, assim, a forma que a gente vive, a forma que a gente olha para as coisas, acho que fica muito nítido para as pessoas de fora, assim, e essa formação que a gente teve, tanto no catamarã quanto em casa, né, é muito válido dizer que os nossos pais têm muita influência, mas eu acho que as virtudes, elas ficam muito, quando elas são praticadas, né, no dia a dia, elas ficam muito claras para as pessoas e elas instigam, né, nos outros um interesse mesmo em viver dessa forma diferente, essa forma coerente, talvez, coerente. né? Fiquei pensando enquanto você falava, porque é muito do nosso interesse que o aluno não saiba somente nomear, explicar a virtude ou aparentar a virtude, mas sim que de fato seja coerente. Então, e autêntico, e acho que isso que atrai as pessoas para os critérios que vocês apresentam, né? Então, você dizia, as pessoas vêm me consultar, né? Porque, claro, notam uma coerência e falam, ela pode realmente me ajudar. Então, aqui eu tô ficando muito contente com os relatos. Henrique, você tem alguma história para compartilhar conosco? Olha, do catamarã, assim, teve muitas coisas boas e uma coisa que eu percebi, que na verdade foi bem impactante para mim, foi uma diferença muito grande saindo, assim, do catamarã, que era um ambiente que você tem um acompanhamento do tutor, dos professores, assim, é um ambiente muito familiar, então você realmente tem um contato com o professor e uma amizade que é muito diferente. Por exemplo, na faculdade, você vai tentar conversar com o professor às vezes nem lembra seu nome, são 1 milhão de alunos mesmo, assim, mas tem alguns momentos que, se você interage e você dá para perceber, e até os professores falam isso, né, que percebem que tem alunos que são diferentes dos outros, não tem só aquele aluno que vai para aula e não assiste, e às vezes nem vai, às vezes só para marcar presença. Mas assim, esse ambiente familiar do catamarã foi uma coisa que foi muito, eu não sei se eu quero dizer chocante, mas foi uma coisa que foi muito diferente, porque saindo da escola, que você tem esse acompanhamento e essa presença dos professores e dos pais e dos outros alunos que são seus amigos mesmo, e daí você é jogado num ambiente assim que na verdade ninguém se importa com você, se você tá indo na aula, foi o que eu falei, né, o professor ele não vai falar, tipo, o Henrique faltou na aula hoje, e daí vão ligar pra sua casa e falar, tipo, cadê eles? Não, então, na verdade, não vai anotar na agenda. Mas, na verdade, é isso. Assim, não tem... Você tá lá e você tá sozinho, e como que você vai sobreviver nesse ambiente aparentemente hostil, depois de tanto tempo? E eu acho que é muito diferente disso não é um choque, mas na verdade você tá com uma bagagem muito bem preparada para ser jogado nesse ambiente. Então o Carlos também pode dizer, e a Júlia também, que é exatamente isso, assim, você chega e tem o professor, tem os seus amigos que você vai conhecendo, mas são pessoas que você acabou de conhecer, e é uma convivência muito rasa, né, porque você tá lá assistindo a aula, e depois acabou, e às vezes até tem alguma atividade depois, mas se você tá bem preparado e você sabe, olha, você teve acompanhamento com o tutor, então, por exemplo, no meu caso eu tive muito problema em questão de ordem, então foi uma coisa que foi muito tratada comigo na minha tutoria, que eu precisava me organizar para fazer as coisas direito. E na verdade isso faz total diferença, assim, porque, por exemplo, na Poli, o ambiente é bem puxado, então se você não se planeja desde o começo direito, acontece que as coisas vão se sobrecarregando, e tem muita gente que tem o que a gente fala, né, o burnout, né, então isso já aconteceu, na verdade nunca tive um burnout, assim, mas já teve vários momentos que eu fiquei preocupado, assim, nossa, será que eu vou dar conta, assim, e muito, assim, se você se planeja, se você tem acompanhamento e ter essas pessoas perto de você também é muito importante. Então uma coisa que o Carlos falou da amizade, se desde o início você procura ter a amizade com as pessoas e não é só uma questão de interesse, não é uma questão tipo, eu vou ser seu amigo porque você é um aluno bom na sala, ou porque você faz sucesso com o pessoal, as pessoas gostam de você, mas não, se você realmente vai atrás das pessoas e quer ser amigo dos seus amigos que você conhece, então isso faz toda a diferença, porque no momento que você tá precisando de alguma coisa,
você vai ter alguém lá para te ajudar, ou no momento que a pessoa tiver, e foi exatamente o que você falou, ela vai saber que vai ter alguém com quem ela pode contar. Então, eu acho que isso foi, assim, na verdade, até pensando na história que você contou, eu acho que você teve esse acompanhamento, assim, de você perceber que tem pessoas que estão interessadas em você e no seu bem, e você, às vezes, olhou para isso e tentou refletir isso na sua docência lá. Então, eu acho que, bom, em especial isso, para mim. Muito bom. Legal. Muito legal. Então, avançando no tema, Ana, eu queria pensar um pouquinho com você a questão do mercado de trabalho. Então, como você já tem escritório, recebe estagiários, então não somente pensando nos alunos, mas o que você acha que é essencial nesse sentido das soft skills, das virtudes, para que um profissional seja contratado, por exemplo, pelo seu escritório? Eu acho que tem 2 aspectos que eu percebo muito nos alunos do Catamarã. Inclusive, a gente conversando aqui, fiquei morrendo de orgulho. É verdade, parece aquela... Eu não consegui disfarçar. Umas graças. Mas assim, tem duas coisas que eu acho que são muito relevantes, que eu vejo nos alunos, e que para mim seria, enfim, sempre na verdade, determinante na hora de identificar esses talentos, né? Então, a primeira coisa é uma boa autoestima, que significa o quê? Se conhecer bem, né? Então, a pessoa que sabe quais são as qualidades que de fato ela tem, quais são, às vezes, os desafios que ela tem que superar, e isso facilita muito, né? A pessoa já se conhecer facilita demais para quem está contratando, porque você consegue ajudar onde ela tem mais abertura para aquilo que você sabe que precisa melhorar, está mais disposta, e isso atrelado à resiliência, né? Então, e essa resiliência não é só ir aguentando, porque é o que o Carlos estava dizendo, né? Muitos escritórios, muitos só querem que você entregue e eles não estão muito preocupados com a pessoa. É uma resiliência sob uma outra perspectiva. A resiliência de você saber se expor aos desafios. Então, assim, a pessoa, é bem verdade que ao longo da vida, quantas vezes a gente só queria desaparecer e não ter que enfrentar aquilo. Então, eu lembro no meu mestrado, eu pensava assim, meu Deus, será que eu poderia, assim, pular pro dia seguinte, sabe? Acordar aprovada. E assim, quão especial e importante foi ter me exposto àquela banca, todas aquelas perguntas, porque isso vai nos fortalecendo, mesmo nas aulas. Imagina, eu já dou aula faz muito tempo, e mesmo assim, tem umas aulas que os temas são tão difíceis, eu falo, ai meu Deus, será que eu não podia, sei lá, acontecer alguma coisa para não dar essa aula? E aí eu lembro de tantas vezes na escola em que aquelas circunstâncias me fizeram mais forte. E aquilo foi essencial para minha formação. Então, às vezes você pensa que não, acho que eu podia pular isso. Só que esse pular isso faz com que você não desenvolva o caráter e que você, de fato, poderia, né, a sua plenitude de capacidades e aquela pessoa que você, de fato, gostaria de ser, né, ou que você é chamada a ser. E isso eu identifico muito nos estagiários, né, nas pessoas contratadas. Então, se conhecer muito bem e ter esse espírito, essa garra, essa força de se expor aos desafios, porque muitas vezes nas situações adversas, nas dificuldades, que a gente conhece, que a gente se conhece melhor também, porque esse conhecer-se é um processo para a vida toda, mas que a gente tem novas oportunidades, que a gente desenvolve outras habilidades. Então, isso até, enfim, eu nem preciso falar porque eu já percebi neles essa boa autoestima, esse conhecer-se bem e não ter receio de se expor aos desafios. Então, esse é o estagiário, o aluno, inclusive o aluno. Aí você perguntou do escritório, que de fato é um lugar onde a gente tem essa possibilidade da seleção, mas mesmo entre os alunos eu verifico que aqueles que não têm receio do texto difícil, eles até podem ter um medinho, mas eles vão lá e enfrentam. São aqueles que no final dos 5 anos têm justamente essa capacidade e essa consciência de que eles são capazes de muito, né? Se você foge dos desafios, você perde grandes oportunidades e, enfim, e não desenvolve a plenitude que você poderia ter para ser melhor e para servir melhor aos demais, né? Muito bem. Aproveitando que você falou de autoconhecimento, o Henrique mencionou o trabalho que ele recebeu em tutoria com a Virtude da Ordem. Carlos e Ju, vocês teriam alguma história de tutoria para compartilhar conosco, de algo assim que foi trabalhado com vocês e que hoje faz diferença na vida universitária? Obviamente sem expor a intimidade de vocês, que não é esse o objetivo, mas nessa linha, né, da ordem ou de algo assim que seja possível compartilhar,
Vocês conseguiriam nos dizer alguma situação de tutoria que foi marcante? Algum trabalho de tutoria que foi marcante? Eu tenho uma história assim, e só um adendo, acho que é interessante falar que eu sou amigo dos meus tutores até hoje. Então, assim, posso falar que poucos meses atrás, cara, não é uma conversa quinzenal ou semanal como era no colégio, mas eu converso e faço ligação de 1 hora e pouco com o meu tutor, que é um grande amigo meu, eu já contei, bom, me conhece muito bem, eu já tive mais de um tutor, mas acho que especificamente 2 que ficaram mais tempo, foram apenas 2. E um foi muito mais na minha parte da infância para adolescência e outro foi mais na adolescência especificamente. Acho que tem 2 histórias bem básicas, assim, de que eu nunca vou me esquecer e que me marcam até hoje. Semana sim, semana não, eu posso pensar nessa história e eu não vou me surpreender. Ah, putz, isso aqui aconteceu. Que foi quando eu tava mais ou menos no 6º, 7º ano e eu queria ser jogador de basquete. Eu tava passando por uma fase de crescimento muito, muito grande, né? E você já imagina. E eu tava me comparando, eu sempre fui um cara muito competitivo. Então, tava um pouco até demais. Então, eu tava tirando os pés do chão. Então, eu não tava com um realismo muito em dia. Porque eu era tão competitivo que eu tava me comparando com... Acho que eu posso falar, acho que ele não vai ver esse podcast, mas eu tava me comparando com o filho do LeBron James. Então, você vê a comparação que é inútil, porque no fundo ele tem as características dele, e eu falei, assim, o que eu tava me comparando especificamente? Esse cara é mais forte do que eu, esse cara, nessa idade, né, especificamente. Ele tem uma chance maior de entrar na NBA. Então, poxa, o que eu tô fazendo aqui? Sendo que eu quero entrar na NBA também, e eu não posso, porque esse cara tá na minha frente, ele tem a mesma idade que eu, então você vê como é. E aí, assim, o meu tutor falou uma coisa que também me marcou, acho que tudo que nasce grande nasce deformado. Ele não consegue crescer ordenadamente. Então, eu falei, não, eu quero crescer de maneira ordenada. Então, eu vou ficar de boa aqui na minha, vou ver outras coisas que eu posso fazer, vou continuar jogando basquete, etc. Eu vou passando pelas fases da vida normalmente. Mas isso aí me marcou muito. No meu caso, acho que eu não vou compartilhar uma história, mas eu vou mais comentar uma coisa que me marcou muito durante a minha tutoria, que foi a minha tutora tem sempre acreditado, né, no meu potencial, muito mais do que eu acreditava em mim mesma. E eu sou atualmente muito grata por isso. E com todo o acompanhamento e as discussões que a gente fazia, né, tanto quinzenalmente quanto ao longo das aulas, eu aprendi a ser uma pessoa que hoje em dia não me contento com não. Raramente eu desisto das minhas ambições, então eu agora, né, como eu disse, como foi comentado no caso, eu entrei na Finance e tenho trabalhado muito a virtude da humildade lá dentro, porque eu trabalho com pessoas muito mais experientes do que eu e como acabei de entrar no mercado, realmente, o meu conhecimento é muito básico. Mas eu percebo que se eu não tivesse provavelmente trabalhado isso ao longo da minha vida, eu teria provavelmente nem teria tentado entrar por não acreditar na minha capacidade ou achar que de alguma forma não conseguiria agregar a entidade, né, em si. Então, eu acho que essa questão de ter trabalhado com a minha tutora ao longo da minha vida inteira, a minha capacidade e realmente não me contentar com o mínimo, eu acho que me tornou uma pessoa a pessoa que eu sou hoje, né? É a pessoa que acredita em mim mesma e sou um pouco mais autoconfiante. Muito legal, muito legal. O Henrique, você que está na Poli, você poderia nos dizer um pouco como a resiliência aparece na engenharia? Então, eu acho que é como é que fala? Um pré-requisito. É um pré-requisito. Na verdade, acaba sendo um pré-requisito essa história da resiliência aí, porque, como foi aquilo que eu falei, né? Tem muitos momentos, isso eu já escutei de outros ex-alunos que eu conheci, amigos, que assim, tem momentos que você pensa, pô, eu acho que eu não vou aguentar fazer isso aqui. Assim, eu acho que não é pra mim. E também foi o que a Júlia falou, né? Você ter a gente ter trabalhado essa autoconfiança, né? Essa capacidade de pensar, pô, eu vou tentar mais um pouquinho, eu acho que não dá, mas eu vou tentar mais um pouco. E daí, às vezes, é nesse momento que dá. Então, isso é o mais impressionante, né? Então, vários momentos, as matérias, putz, essa matéria aqui é muito difícil, eu não vou conseguir aprender de qualquer jeito, então eu vou desistir? Não, eu vou tentar mais uma vez. Aí, se for muito impossível, talvez, né? Mas talvez eu vou tentar mais. Mas, assim,
Assim, é uma coisa que é muito bem valorizada também, né? Então, por exemplo, eu já escutei isso várias vezes, que as pessoas, principalmente as pessoas, sei lá, do mercado financeiro ou do mercado de trabalho no geral, elas consideram de muito valor os alunos de engenharia, assim, porque são pessoas que já passaram por situações, assim, de criar casca, assim, que você fala, tipo, já apanhou bastante, daí agora sabe aguentar. Então, eh, então você vai criando isso, e desenvolvendo isso ao longo do tempo. Principalmente porque tem os momentos que você vai receber uma nota baixa, que é o mais comum. Você vai receber uma coisa que você não esperava, e é nesse momento que você tem que principalmente perseverar. Então, eu acho que isso é muito importante também, com certeza influenciou bastante no meu desenvolvimento também agora na faculdade, principalmente por causa dessa questão do acompanhamento da tutoria, que eu valorizo muito. Henrique, continuando nessa sua fala sobre as virtudes, não só na poli agora, mas pensando na vida, em todos os outros aspectos, a formação que você recebeu no colégio, você nota que faz diferença? Com certeza. Na verdade, uma situação que foi um pouquinho até diferente, não era o que eu estava imaginando, né? Tive uma grande oportunidade agora nas férias, né? Eu consegui arranjar um estágio de férias, foi meu primeiro emprego, e foi muito bom bom, quando eu fui fazer a entrevista, eu sabia que a grande coisa que os entrevistadores estavam olhando era principalmente pro rótulo que eu tenho de aluno da Poli, eu sei que é uma coisa que chama bastante atenção, mas assim, quando foi comentado que ex-aluno do Catamarã e recebe a formação assim, dá pra ver que causou um impacto grande, porque de que vale se você tem esse grande rótulo, essas grandes conquistas, se você não tem o caráter, se você não tem a formação, né? Então você pode ser um grande profissional, muito bom no que você faz e ter passado pelos melhores lugares, e isso é justo e é certo que a gente sempre busque passar pelos melhores lugares, mas de que vale isso se você não tem o valor como pessoa, né? Até aonde vai o seu trabalho. Então eu acho que isso foi uma coisa que fez bastante diferença na hora, bom, quando a gente estava fazendo a entrevista, era um profissional que conhecia o colégio, conhecia a proposta e gostava. Então eu acho que isso fez um diferencial até maior. Se tivesse eu e mais algum outro aluno integrante da Poli, talvez seria o grande, ia tirar o empate aí. E aí eu queria perguntar, talvez aqui a modo de encerramento, a gente fala muito na parceria pais-colégio, né? E para nós, de fato, não é possível educar um aluno sem essa parceria. Na vida de vocês, na vida escolar de vocês, enquanto vocês eram alunos, fez diferença a escola e a família falarem a mesma língua? Olha, acho que eu consigo responder isso com muita firmeza, porque eu tenho um número razoável, considerável de irmãos. Eu sou o último de 7 irmãos, eu fui o único que estudou no Catamarã. Então eu consigo ver esse contraste. A minha mãe é muito, muito fã do colégio, por motivos óbvios, né? Mas ela também sempre conseguia muita clareza por parte dos professores, e isso eu via dentro de casa da minha mãe. E não tem ninguém que me conhece, da minha mãe e do meu pai, nesse caso, né? Mas não tem ninguém que me conhece melhor do que a minha família. E eu conseguia ver isso refletindo. Foi crescendo essa ideia de que a minha escola, o lugar onde eu encontrava meus amigos e as pessoas que estavam se tornando meus amigos, como os meus tutores, etc., também me conheciam muito bem. Nossa, de onde veio isso? Então, no fundo, veio dessas tutorias que são particulares, né, com apenas o meu tutor, mas também, não sei se quinzenalmente, com os meus pais. Então, lá eles conseguiam trocar ideia e você tem uma outra pessoa do outro lado da sala que também passa a maior parte do dia com o seu filho. Então, o meu professor, ele me encontrava nos corredores, na quadra, jogava bola comigo, me dava bronca na sala, tirava de sala, etc. Mas esse cara me conhecia. E ele queria o meu melhor, ele queria meu bem, juntamente com os meus pais. Então, poxa, eu sou uma criança, eu tenho que ser educado no amor mesmo, na verdade, na honestidade. Quanto mais gente eu consigo querendo meu bem, querendo me educar nisso, melhor. Então, por isso que eu gosto especificamente, eu, Carlos, gosto muito da formação de professores, porque é muito interessante, eu acho isso muito legal. Mas especificamente assim, eu acho que
não teria outra maneira, ou uma maneira melhor de juntar as forças pro bem da criança, pro bem do aluno, especificamente. Então, eu vejo isso muito na minha vida, claramente, assim. Muito bom. Júlia? Não, eu acho que também, além dessa questão que o Carlos comentou, eu acho que é muito interessante, entrando um pouco no tema das virtudes, ver o exemplo, né? Um pouco fora de casa, porque, querendo ou não, a gente tem os nossos pais e eles sempre serão grandes exemplos pra gente, mas eu acho que ter esse exemplo dos professores no ambiente profissional, de todos os funcionários do colégio, e que realmente buscam praticar as virtudes no dia a dia, procuram ser pessoas melhores e sempre muito, muito, extremamente esforçados. É, eu acredito que essa questão da gente ter um exemplo constante realmente de conviver com pessoas muito boas, eu acho que influencia muito, além também dos exemplos de casa, né? Que, então eu acho que são extremamente complementares e que realmente formam o nosso caráter. E aí, reforçando o que a Ju falou, a Ju e o Carlos, né, achei super importante essa lógica da família e da escola. Então, a família, no fundo, é aquele lugar onde a gente se sente amado de forma incondicional. Então, essa experiência, uma experiência muito rica e muito valiosa. E aí, reforçando o que o Carlos disse, né? Então, a gente não era visto no catamarã como, assim, um ativo. Ah, esse fulano vai passar não sei onde. Então, tudo bem se ela for, assim, quieta, não falar com ninguém, ou se for uma pessoa super só centrada nos estudos, porque a nossa meta aqui é só que ela passe e leve o nosso nome. Não, era uma coisa muito além disso, né? Como que a Ana Luísa pode atingir o máximo potencial dela como pessoa, como ela pode ser mais feliz estudando, como ela pode ser mais feliz sendo amiga das amigas, né? Então, esse quê de se sentir amado, para além do que você pode oferecer, independentemente da sua circunstância, é muito valioso poder sentir isso em outros lugares, né? Para além do seu lar, e que é o lugar onde a gente vive isso por excelência. E também, reforçando também o que a Ju disse, de que quando a gente tem fora de casa essa valorização de virtudes e de chamar o que é certo de certo, o que é errado de errado, então ter suas virtudes valorizadas e os seus vícios, de que alguma forma a pessoa né, busca a te ajudar a desenvolver para lutar contra esses vícios e não o inverso, isso te dá muita segurança para depois na vida, daí depois, né, no ambiente universitário, no ambiente profissional, de você não se sentir, não ficar se queixando o tempo todo se você é um peixe fora d'água. Então, essa segurança que a gente desenvolve e cresce em autoestima durante a adolescência é crucial. Então, esse período de formação em que a gente está na escola e ouve tantos valores da nossa casa serem replicados fora dela, ajuda muito que você tenha essa força interior de conseguir enfrentar o mundo, não como você versus o mundo, mas assim, não, vem cá, você acha que todo mundo pensa assim? Deixa eu te apresentar uma coisa nova, porque não sou só eu, e nem é só a minha família, sou eu e todos esses meus amigos, sou eu e toda essa, não é? Então é muito importante para o jovem ter essa oportunidade de ter esses valores replicados em outros lugares para além da casa, porque possibilita que a gente, de uma forma muito natural, possa ser esse fermento, né, no meio do mundo, possa iluminar as outras pessoas de uma forma muito segura e não pedindo desculpas por existir, né? É justamente o inverso, você passa a poder ajudar que outras pessoas possam a ter essa vida mais plenamente feliz, né? Que é a vida na virtude, a vida nesse bem que a gente busca e da plenitude de vida e enfim, que a gente pode perseguir nessa vida. Muito bem, penso que ficaríamos aqui por horas e horas, mas a virtude da prudência também que nos convida a encerrar. Penso que vale uma consideração final. Nós começamos essa conversa a partir de umas conclusões do Fórum Econômico Mundial. E para nós é muito valioso quando o mundo descobre algo que quem educa e quem busca educar de forma séria já sabe. E pensamos que isso é um bom sinal. E o que vocês trouxeram hoje vai muito além do relatório. É uma prova de que formar as pessoas no caráter não é um romantismo, não é uma utopia, é um investimento. Não que vocês sejam ativos, porque de fato não é nesse sentido, mas é um investimento porque a sociedade vai colher esses frutos depois. É esse fermento que de fato transforma a massa. E é muito concreto, e a escola de fato pode fazer e pode contribuir.
Então, eu agradeço de coração vocês 4, a Ana, A gente agradece. Júlia, Carlos, Henrique. Eu agradeço de coração o convite. Muito obrigada. E agradeço também, em nome do Catamarã, todas as famílias que, de alguma forma, acreditam no nosso modelo educativo e nos ajudam, né, nessa proposta que, de fato, começou a transformar a realidade brasileira. Muito obrigada.